Boa noite a todos. Então hoje, um dia da gente falar sobre o novo tema, né? Começando a nova série, falando sobre identidade fraturada. Então, sabendo que identidade são aqueles elementos que definem, né, quem nós somos, isso é a nossa identidade. Mas fratura é o impacto que quebra. O impacto, a gente usa fratura, então uma palavra não tem conexão direta com a outra, né? Então pensando que algo que fratura, fica melhor aqui, a gente está definindo ali na minha posição aqui na câmera. Só para melhorar aqui, porque o careca, né, funde com fundo, para a gente evitar isso aí. Bom, uma das coisas, então, é que uma palavra não tem necessariamente uma conexão com a outra, né? Fratura e identidade. Mas qual é o impacto que você teve, seja na sua experiência de vida? No meu caso, eu vou tratar das questões familiares, agora, nessa mensagem, na semana que vem também. Mas quais são esses elementos que impactam a gente de forma que pode quebrar? Que a gente pode carregar pela vida alguma dor, alguma angústia, alguma coisa que nos faz lidar com alguma ansiedade, lidar com uma dor, a gente fica com medo, a gente repete coisas, a gente faz aquilo que a gente acha que era tão errado, que nossos pais fizeram, tão errado, que outras famílias fazem, e de vez em quando a gente se encontra fazendo, repetindo o erro. Bom, é nesse caminho que a gente vai andar hoje. É nesse caminho que a gente vai andar nas próximas 2 semanas, conversando, então, sobre esse tema, identidade fraturada. A gente vai andar nessa série, a gente vai fazer 5 encontros, né? 5 domingos a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai ter também podcast no Diálogos da Cidade falando sobre isso também. Então, esse é o nosso assunto e, como vocês sabem, esse é um dos temas que eu trabalho bastante, porque eu trabalho cura pela palavra, e esse é um assunto que é daqueles que são contínuos na minha vida, sempre ajudando as pessoas a lidar com essas questões, seja no aconselhamento, seja no curso que vocês sabem aí, Vacina dos Traumas, que é um dos cursos que eu tenho dado aí. Mas, entrando nessa questão da família, né? A família, ela tem uma função poderosa na vida da gente. A família pode ser uma bênção no sentido de desenvolver um ambiente positivo, um ambiente que desenvolve, um ambiente fraterno. Quando eu falei sobre amor, né, hoje, a gente terminou as 14 palavras, né, de oração, 14 reflexões com 1 minuto ou menos, e a última palavra foi sobre amor. E o amor, ele pode ser, nos ambientes familiares, assim, eu não sei se você já sentiu isso, tem hora que parece que o amor é palpável, que está num ambiente onde o amor está transbordando, onde você vê que as pessoas se amam mesmo, as pessoas estão tão atentas a uma a outra, e atenciosas, né, no cuidado um com o outro, e você percebe isso. Agora tem ambiente que é familiar, ou ambiente de trabalho, que é tão pesado que você não sente amor nenhum. Ao contrário, você tem outros sentimentos ali, outros sentimentos que fazem você querer sair dali logo, que você não tá sentindo prazer de estar ali. Duro quando isso é na família da gente, duro é quando as coisas ruins são na família da gente, duro é quando pensar que tem gente agradecendo pela pandemia para não ter que ter aquele almoço de família. Tem gente agradecendo porque tem pandemia e aí tem uma boa desculpa para não encontrar mais com nenhum familiar, para continuar sozinho ou continuar só o núcleo familiar reduzido, para não ter que encontrar com os irmãos, com os avós, com os pais, com os primos. Dá graças a Deus por isso. É quando a gente está vivendo uma crise familiar de relacionamentos não resolvidos. E isso não é novidade na história do mundo. Aliás, a gente tem muitas histórias ruins de família, muitas histórias tristes de família. A gente tem tragédias familiares. Se você olhar nas notícias da semana passada, você vai encontrar
informações de tragédias familiares, na semana passada. E se você ficar atento, essa semana terão novas tragédias familiares. Então, gente infeliz com a família é comum. Tragédias familiares, infelizmente, também. Então eu queria que você pensasse nessas coisas, né? Alguns mitos sobre a família, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria que você considerasse isso como parte do que quero falar. A ideia do foram felizes para sempre é uma coisa que contamina demais a gente. É um contaminante, é uma coisa ruim. A gente quando cresce, a gente cresce ouvindo aquelas histórias que tem a ver com contos de fada. E para ser feliz, não feliz para sempre, para ser feliz, a relação é construída. Para ser feliz tem que ser intencional. Para ser feliz, querendo ser feliz, o casal querendo ser feliz, a família querendo ser feliz, dá trabalho. Então imagina que tem gente que quer ser feliz sem ter trabalho. Isso é impossível. Você nunca será feliz sem trabalhar pela felicidade. Você precisa estar ativo nessa relação de construção de felicidade. Então significa que vai ter processos que você vai ter que entrar. Então, o foram felizes para sempre é um mito. E é um mito que a gente se relaciona com ele o tempo todo. Tem a ver com a novela que a gente assistiu. Tem a ver com Amor de Mãe. É um mito. Um mito que a gente gosta de ver. A gente quer ver o final feliz ou o final trágico daquele que é o vilão. A gente quer ver o mito funcionando. A gente quer viver nesse mundo paralelo que o Pedro falou aqui. Esse mundo paralelo que eu não tenho medo quando o elevador para, que eu não tenho medo quando a luz apaga, que eu não tenho medo de altura. Esse mundo paralelo que eu não tenho mais medo de nada. Esse mundo paralelo onde tudo funciona. E o mito do ser feliz para sempre é esse lugar onde tudo funciona. Tudo funciona sem eu trabalhar. Tudo funciona sem eu me esforçar. E a gente vai vendo gente que está adoecida por acreditar no mito. E a gente acredita mais no mito da família perfeita do que naquilo que Deus pode fazer para restaurar nossas famílias. Olha só, nós acreditamos em Deus, Deus Todo-Poderoso, que faz tudo o que Ele faz. Ele cria o mundo, Ele cria o homem, Ele cria a primeira família, e de lá, tudo que Ele vem criando, Ele vem realizando, Ele vem de uma forma poderosa, fazendo muito pela humanidade. Baixa um pouquinho o retorno, por favor. Ele vem fazendo muito pela humanidade, ele vem cuidando da história da humanidade, e aí a gente sabe que ele é poderoso para fazer tudo isso. Ele manda Jesus para nos salvar, então ele cria um povo, deste povo ele manda, através desse povo ele manda Jesus para nos salvar, depois que Jesus nos salva, ele manda o Espírito Santo, para ajudar a gente no dia a dia, e a gente acredita em tudo isso. A gente só não acredita que Deus é poderoso para resolver nossas crises familiares. Nós acreditamos no mito da família perfeita, mas nós não acreditamos que Deus é poderoso para resolver nossos problemas. E a gente vai vendo essas crises aí. Então, a gente vê muito casamento começando bem e terminando mal. A gente vê que a tradição familiar que a gente traz, parte da tradição familiar, então tem um montão de coisa que tem a ver com tradição familiar. O jantar de Natal, ou a ceia de Natal, os aniversários, as festas, são tradições familiares. Mas, infelizmente, tem algum momento que a tradição familiar tem a ver também com mágoa, tem a ver com dor. Tem famílias que carregam a tradição familiar, como parte da tradição familiar, a mentira, o engano, a traição, o ódio, a vingança. E aí você fala, não é possível que eles façam. E eu vou contar uma história para vocês que fala disso. E a gente não é raridade encontrar famílias que iniciaram com amor, mas foram destruídas pelas próprias mãos de quem deveria ser aquele que carrega a família. O homem, o pai, a mãe, a mulher, destrói com as próprias mãos aquilo que custou muito para construir. Então a nossa tradição familiar pode trazer crises por gerações. Questões não resolvidas, questões difíceis, não são enfrentadas por gerações. Aquelas histórias que tem na sua família que você não vai contar no primeiro momento. Aquelas histórias ruins que a sua família tem, que você vai esconder, que você vai guardar, que tem a ver com agressão,
que tem a ver com traição, que tem a ver com mentira, aquelas histórias que elas ficam bem guardadas, e só quando aparece alguém que é mais corajoso, e geralmente é aquele que é o mais rebelde, que tem coragem de falar aquele montão de coisas num dia que ele explode, num dia que ela explode, aquela pessoa, e daí quando essa pessoa explode, e a gente percebe que aquela pessoa, a gente vai chamar que ela é a ovelha negra da família, essa pessoa que a gente chama de ovelha negra da família, ela só é a ovelha negra, porque ela tem coragem de revelar aquilo que era, ou aquilo que sempre foi. Ela é ovelha negra porque tem coragem de falar, e talvez a ovelha negra seja a pessoa que tem coragem de falar, e coragem de romper, mas o que nós fazemos? A gente isola aquele que tem coragem de falar, para a gente não tratar o assunto, a gente coloca isso na gaveta, a gente coloca isso no armário, a gente esconde em algum lugar, para a gente não enfrentar. Isso acontece mais do que a gente gostaria. Então eu queria que você considerasse, enquanto a gente fala, como é a sua família? Tem coisas ruins que você nunca vai repetir, que você nunca quer repetir? Você consegue ver onde seus pais erraram e você decidiu que você não vai errar? Quando você tiver a sua família ou agora que você já tem? Como está seu casamento? Teu casamento é aquilo que você sonhou? Você acreditou no mito? Né? Você descobriu que o teu marido não é nada daquilo? Não é? Você casou pensando ele não é tudo aquilo, mas ele descobriu que não é nada daquilo, né? Porque o marido não é tudo aquilo, é uma coisa. Agora, quando você descobre que ele não é nada daquilo, aí ele desceu mesmo lá no último degrau. Você descobriu isso? Que a tua esposa, aquela pessoa de quem você esperava que ela fosse comprometida com o casamento, ela é comprometida, mas não do jeito que você queria, porque você, infelizmente, estava esperando encontrar a sua mãe, uma repetição da sua mãe. Você olhou para o espelho invertido, e você queria que a sua esposa fosse uma repetição da sua mãe. Acontece bastante. Como está a sua família? Como você está? O texto que a gente trabalha aqui, porque se a gente é discípulo de Jesus, e eu não tenho dúvida que muitos de vocês que estão ouvindo são discípulos de Jesus, mudança é natural da vida de quem é discípulo de Jesus. Só não muda, enfim, aqueles que não querem mudar não faz parte da caminhada de discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, ele está num aprendizado que é para a vida toda. Para a vida toda a gente vai ler e vai encontrar novos elementos do Evangelho que impactam a gente. Na caminhada com Jesus a gente vai encontrar coisas que revelam quem nós somos. E a gente percebe coisas novas que a gente precisa enfrentar, aquelas sombras que a gente não tratava, aquela escuridão que está no nosso coração, aquele mundo paralelo que a gente foge. E tem muita gente que está fisicamente em casa, mas está vivendo em um mundo paralelo. E faz questão de ficar nesse mundo paralelo, para que ele não precise lidar com os problemas que de fato existem. Um versículo que vai direcionar a gente nessa jornada, está em 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e surgiram coisas novas. A nossa oração nessa caminhada, nessa série, tem sido, como o Renato falou, uma conversa bem interessante. Cada dia que a gente conversa, a gente fica mais animado de falar sobre isso. Que coisas novas devem surgir o tempo todo, para que o relacionamento que está bom possa ser melhor ainda. O relacionamento que está em ordem possa ficar melhor ainda. Para que a gente seja a referência que esse mundo precisa, é um desafio que todo mundo quer. Agora, para a gente tratar disso, eu vou fazer a partir de uma família de patriarcas, uma família que Deus escolheu para revelar Jesus. Agora, uma coisa interessante. Para mim isso aqui tratar nesse texto, eu queria que vocês abrissem em Gênesis, capítulo 24, eu vou ler alguns versículos saltando aqui, para contar a história, né, para vocês, eu vou contar a história, ler alguns versículos e depois contar a história, mas eu queria que vocês considerassem isso, parte da inerrância bíblica é o fato de que nada é escondido. Porque assim, se fosse uma questão humana de escrever uma história aqui, eu não ia escrever que Abraão é um mentiroso. Eu não ia escrever isso. Se fosse uma questão humana, esse cara é quem recebeu a promessa. A promessa de que, através da família dele, seriam abençoadas, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas será que precisava revelar tanta coisa assim da vida dele? Será que precisava aparecer tanto detalhe negativo da vida dele? E depois continua, tem mais coisas que aparecem aqui.
não é nele, não é dele, é na família dele, é nos netos dele, é no filho dele, é na nora, em cada geração vai aparecendo esses detalhes. Então, quando a gente tem que olhar para o texto bíblico, a gente tem que sempre pensar nisso. Por que está revelando tanto? Se eu, quando falo da minha família, tenho umas coisas que eu não gosto de falar. E aí a gente tem um texto que é milenar, revelando tanto. Revela tanto porque tem a ver com essa questão bíblica, de trazer as pessoas como elas são. E nesse sentido, o que quero dizer da inerrância? No sentido de não estou escondendo ou protegendo ninguém. É um tratado de revelação de quem são as pessoas. E gente que tem coragem de mudar, gente que tem coragem de tratar as suas crises, elas fazem parte da família de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, capítulo 24, primeiro versículo 63. Quero ler com vocês. A gente tem aqui. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos, viu camelos se aproximarem. Quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque descendo do camelo. No mesmo instante, perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é o meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Agora, capítulo 25, versículo 20. Versículo 20. Quando Isaque tinha 40 anos, casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao mais novo. O texto continua. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamou de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Capítulo 26, versículo 7. É uma novela, gente, é uma saga, tem muita história aqui. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciando Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pôde fazer isso conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou ao povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. Continuando, 27, o texto todo, né? A gente tem de 27 até o final, a gente tem uma história que é a história dos irmãos, um traindo o outro. Olha só, certo dia Isaque era velho e estava ficando cego. Chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, aqui estou, respondeu Esaú. Isaque disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas e arco e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o para eu comer. Então pronunciarei uma bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca ouviu o que Isaque tinha dito ao filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú, e contou o que tinha dito. E aí Jacó
respondeu, então aí a Rebeca estava explicando como é que ela podia enganar o pai. E acontece toda a explicação, e aí a gente tem no versículo 14, Jacó trouxe os cabritos para sua mãe, Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida ao seu pai e disse, meu pai? Sim, filho, respondeu Isaac. Quem é você, Jacó? Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou, aqui está a carne de caça. Ele perguntou, como encontrou a caça tão rápido? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo, e ter certeza que é você mesmo, Esaú. Jacó se aproximou do pai, Isaac tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E o texto continua, o pai em dúvida e sendo enganado por Jacó. Essa é a história. Mas, olha só gente, vamos recapitular aqui um pouquinho. Primeiro, Isaac era um partido excelente. Ele viveu muitos anos, mas ele estava no auge da sua energia. O correspondente hoje seria ele com uns 20, 25 anos de idade e rico. Herdeiro de uma família que tinha muitas posses e um homem de sucesso nos negócios, porque quando a gente vê a vida dele aqui, vê ele fazendo cada vez mais negócios e tendo cada vez mais dinheiro. A outra coisa que acontece aqui é que ele não é herdeiro só disso, ele é herdeiro de uma bênção espiritual. Ele é herdeiro da bênção de que ele será o pai de uma grande nação, do pai dele, né? E ele, por consequência, é a partir dele a herança, né, espiritual. E Rebeca foi essa que foi escolhida por Deus. Então Rebeca, ela também era um partidão. Ela era bonita, ela era trabalhadora, quando a gente vê aqui como que ela foi escolhida, a gente percebe todos os atributos, era uma mulher desejável. Tanto que acontece o que eu li aqui para vocês. Então ela tinha todos os dotes desejados, ela era de muitas formas, né, atraente, não é só pela beleza, mas o texto mostra que ela era atraente, e ela era a resposta de oração, porque Isaac orou por Rebeca. E aí a gente tem que entrar numa outra questão aqui, agora eu tenho que bater nos meus colegas ensinadores aí, que ficam ensinando e pregando e falando um montão de coisa, que falam sobre o namoro perfeito, e a gente tem que orar para Deus dar... não, esse texto aqui, a gente pode usar como uma questão da oração para Deus dar a Rebeca. Mas esse exemplo de família aqui não é legal, tá bom? Vamos deixar aqui uma coisa importante. Porque se você olha para essa história aqui, você vai ver que essa história ela é muito, muito estranha. E essa família, então, ela é ameaçada por uma falta de transparência terrível. Terrível. Porque olha só, Isaac soube da história que o pai, em duas vezes, né, o pai dele, Abraão, 2 vezes mentiu, dizendo que a Sara, a mãe de Isaac, ela era irmã do pai. Em 2 momentos aconteceu isso. Então, o que acontece? Desde da outra família, desde o outro núcleo familiar, desde o pai, do que seria, então, o vô e a avó de Esaú e Jacó, já tinha uma mentira ali rolando. O pessoal já tinha visto a mentira acontecer. Os servos já tinham visto, as pessoas conheciam isso. E aí quando acontece essa falta de transparência, porque em dado momento eles vão para uma região onde a gente tem Isaac mentindo. Isaac dizendo que, vamos falar aqui para esse grupo aqui, que você é minha irmã. E Rebeca então se passa por irmã, porque ele fica com medo, né? De que ele seja assassinado. Então, olha só o que acontece. Quando nós olhamos para esse tipo de situação, a gente vê o seguinte: todo o amor que Rebeca tinha por esse homem, quando esse homem mente, ela percebe o caráter que ele tem. Então, ela percebe que aquele homem não é tudo isso. E quando continua andando com ele, vai descobrindo que ele não é
Nada disso. Então alguém que se perde, a mentira vai sendo descoberta, e ele vê assim quando Isaac pensou em si, ele usou a mulher dele como objeto. E quando um homem, mesmo casado com a sua mulher, usa a sua mulher como objeto, nesse caso, ela foi usada como objeto para se proteger. Então ele desrespeita Rebeca e coloca Rebeca numa vitrine, de forma que ela é desejada pelos homens da cidade. Então os homens da cidade olham para Rebeca e começam a desejar a mulher dele. Então ele coloca ela para todo mundo olhar e desejar a mulher dele. E desejando a mulher dele, façam negócios com ele, com Isaac, como se, pensando, quem sabe eu tenho uma chance, e Isaac vai deixar eu casar com a irmã. Só que ele começa a fazer negócios usando a mulher. E aquela mulher que, num primeiro momento, admirou e amou o homem, amou esse homem, acaba percebendo que ela está sendo usada, tanto para fazer negócios, como para proteção. Ela vira esse objeto. E esse egoísmo, a negação do amor, acaba com o romantismo. E quantos casamentos a gente vê que ele é marcado por essa covardia? Onde, nesse caso aqui no texto, mostra que eles, na intimidade, no quarto, ele acariciava a sua mulher. Então ele tinha, nesse espaço privado, ele tinha vida sexual, ele tinha vida de atenção, mas era só quando estavam os dois. E quando estava em público, ele não assumia a mulher dele, como mulher que ele amava, como mulher que ele era capaz de dar vida por ela, ou uma mulher que, se alguém desejasse a mulher, ou falasse qualquer bobagem na frente dele, ou fizesse alguma coisa, ele ia protegê-la, como o marido deve fazer. Imagina que nesse ambiente essa mulher recebeu, ouviu, foi falado dela, foi criado situações constrangedoras e ele ficou ali aceitando essa situação constrangedora, gracejo, romance possível e um montão de conversa como se fosse possível ela se casar com outro homem, porque se não fosse tão grave desse jeito, esse rei, o Abimeleque, não ia falar com ele. Você está maluco? Como você pode fazer uma coisa dessa? E se algum dos meus homens tomam ela como mulher? Ele só falou isso porque de fato era muito possível isso acontecer. Então quando a gente vê isso aqui, quando um homem usa uma mulher, e olha gente, isso é numa condição familiar de casamento. Alguns homens estão casados e a sua mulher é usada como um objeto. Ela não é a mulher que é reconhecida em todos os lugares. Ela não é a mulher que é reconhecida e de quem é dito, eu amo essa mulher, de quem é dito, essa é a mulher da minha vida. Isso só é dito cochichado, falado baixo, falado no quarto, falado escondido. Era isso que estava acontecendo aqui. Esse medo lança fora o amor, porque o amor lança fora todo medo. O medo lança fora o amor. O medo de Isaac lançou fora o amor. Acabou com o romance. E alguns de nós vimos isso acontecer na nossa casa. Nós vimos o amor dos nossos pais sendo jogado no lixo. Vimos nossas mães sendo abusadas, sendo usadas como objeto. Nós vimos nossas irmãs sendo abusadas e usadas como objeto. Nós vimos nossas primas, nossas amigas sendo abusadas e usadas como objeto. Objeto sexual, objeto de proteção, objeto de aventura, objeto de romance, objeto de uma vida paralela. Nós, homens, para vergonha nossa, repetimos isso aqui não é um fato isolado, isso aqui ameaça muitas famílias, isso aqui tem sido dano para muitas famílias, isso aqui é um problema que repete em cada geração, e se você viu isso acontecer na sua casa, pensa se você não está repetindo isso, e talvez seus filhos estejam vendo e vivendo isso. Você seja o dano disso, a tua identidade é fraturada porque você viveu a mentira. Você viu teu pai mentindo, traindo, enganando sua mãe. Você viu, talvez o contrário, porque quando eu fico falando desse jeito, parece que a mulher não faz isso também. Mas pode ser que seja o oposto, as mulheres fazendo isso com seus homens. E isso fratura a identidade das crianças. E algumas vezes, aqui no aconselhamento, vou encontrar alguém que fala, eu vi meu pai beijando outra mulher, e eu nunca mais tirei isso da minha cabeça. Eu vi minha mãe com outro homem,
Me lembro, eu recebi um menino de 20 anos no meu escritório, anos atrás. Ele estava chorando, ele passou chorando quase 4 horas. Ele conversou comigo umas 2 horas e ficou na recepção da minha sala ali, sentado e chorando, porque ele viu a mãe dele com outro homem. E depois a gente conversou, e pensou, e orou como que ele ia conseguir falar disso. Como que ele ia lidar com isso? Isso aqui. Fratura da identidade. Algo tão agudo, um impacto tão forte, que afeta a nossa identidade. Eu não quero ser filho dessa mãe. Eu não sou filho dessa mãe. Eu não sou filho desse pai. Eu não quero ser filho desse pai. Esse pai desonra minha mãe. Como que eu posso ser filho dele? E daqui a pouco passa o tempo e talvez você seja vivendo uma tensão que te leva para esse mundo paralelo, para fugir dessa história. Mas depois você na vida adulta parece que está num ciclo de repetição. E de engano. E as coisas começam a acontecer de novo. A falta de honestidade e transparência afeta as outras áreas do casamento, e nesse caso aqui, a falta de comunicação entre o casal foi fatal. Eu imagino que esse casal começou a se comunicar depois pelos filhos, porque eles fazem escolha dos filhos, né? Eles têm uma predileção. A mãe gosta de Jacó, e o pai gosta de Esaú. Então eu acho que eles começaram a falar assim: fala para tua mãe tal coisa. Esaú, fala lá para sua mãe tal coisa. Aí ela tem, os filhos também sabem que eles são prediletos. Ao invés dela dizer para Esaú, volta para o seu pai e diz tal coisa, que já seria ruim, ela diz para Jacó, Jacó vai lá e fala para o seu pai. E essa é uma crise de comunicação típica familiar, que quebra as relações, as comunicações não são mais diretas, não tem uma hora que junta a família, vamos resolver isso aqui, vamos conversar e de uma vez por todas resolver isso. Eu como filho, algumas vezes, interferi na relação dos meus pais, ao que eles agradeceram, né? Meu pai já não está mais com a gente. Falei, vocês precisam conversar, olha só o que está acontecendo aqui, vocês precisam conversar. Uma vez foi só uma frase assim, outra vez foi dizendo mais coisas, e ajudando eles a perceber que eles precisavam lidar com isso. E outros momentos, na minha casa, com os meus filhos dizendo, nossa, o que vocês têm, que vocês estão soltando, né? Soltando raio. Nossos filhos fazendo isso. Por que que os filhos fazem isso comigo? Porque eu faço isso com eles. E isso é uma rotina familiar, porque nós todos queremos que todos estejam bem. E esse aqui, a falta de comunicação era clara nessa relação. A falta de sabedoria na criação dos filhos também é destrutivo, completamente destrutivo. A gente tem filhos prediletos, se tem filhos prediletos, então a gente sabe o que vai acontecer. O pior presente que Esaú recebia era da mãe, e o melhor presente era do pai. E o pior presente que Jacó recebia era do pai, e o melhor era da mãe. E eles colocam os filhos, o filho é bênção, mas se o filho é um meio de guerra, acabou a família. A família não existe mais. Essa família aqui estava dividida, estava separada, os filhos separados. Os pais separados. O problema de Rebeca era um problema familiar. Nós vamos continuar conversando sobre isso na semana que vem. Mas a falta de Deus nas decisões é fatal. A atitude pecaminosa de Isaac. Isaac peca, né, contra Deus na hora que ele quer dar a bênção. E Rebeca também peca contra Deus na hora que ela quer dar um jeitinho, vamos ajudar Deus, porque Deus não está sabendo resolver os negócios, vou resolver do meu jeito. E a atitude pecaminosa de Rebeca, então, ela age como se Deus não pudesse resolver as coisas, como se Deus não fosse cumprir aquilo que tinha dito para ela no começo. Jacó aprendeu a ser enganador dentro de casa. E quando a gente está olhando para os nossos filhos e falando assim, esse meu filho aqui, ele é mais rebelde do que o outro. Ele aprendeu dentro de casa? A gente tem que se perguntar isso. Você é mais rebelde porque você aprendeu com seu pai e com sua mãe? Por que você é mais rebelde? Por que você é o ou a rebelde? Por quê? Por que você tem um filho que é mais rebelde? Por quê? Pensa nisso. É só o pecado dele? Ou tem alguma coisa que você foi tão agudo que fraturou?
Foi tão agudo o que você sofreu, que fraturou você, foi tão agudo o que teu filho sofreu, que fraturou a identidade dele, que levou ele para ser uma coisa que ele não deveria ser, que ele não precisava ser. Essa família tem tristes resultados, a gente já sabe. Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros, e a família fracassou. Eu não sei quais são os erros da sua família. Você pode pensar como filho, quais são os erros dos seus pais, que você não quer repetir. E você que já tem uma família, quais são os erros que eu estou repetindo? Uma das coisas que nós fazemos, quando a Adriana e eu, quando nós trabalhamos com os casais, que estão considerando seriamente o casamento, a gente tem um curso. E uma das perguntas que nós fazemos é: o que você vê no seu pai e na sua mãe, que eles fazem direcionando a sua família, que você nunca vai repetir, que você não quer que aconteça na sua família? O que de bom você vai levar da sua casa, e o que de ruim você quer que fique lá e você não vai repetir na sua família? O que de ruim você vê na vida do seu futuro marido, que você vê na família dele, mas você não quer que se repita? E o que de bom você vê na família do seu marido, que você quer que aconteça? Essa conversa, olha só que coisa, essa conversa não acontece sem o intermediador. Porque se um casal começar a falar sobre isso, eles brigam. Porque afinal de contas, a gente vive num mundo paralelo de negação, de que a família, né, imagina eu falando da família da Adriana e os defeitos que a família dela tem. Se eu não tiver um interlocutor, eu falar assim: não, a gente está falando por causa do curso. A gente está falando porque a Adriana e o Júnior disseram para a gente falar. Porque se for uma conversa dessa direta, você agora decide que você vai falar sobre isso, tem que ter um interlocutor. Porque se você for falar disso agora, você pode começar do nada uma crise familiar, ou uma crise no relacionamento. E a gente, mesmo fazendo isso, a gente tem alguns dos casais se desentendem muito quando vão conversar sobre isso. Porque um dos dois está vivendo em um mundo paralelo, onde aceita qualquer coisa que o pai e a mãe façam, até coisas que estão erradas. Até coisas estão erradas. Então a família sofre as dores inevitáveis, sofre as consequências do pecado. Isaac, o nome de Isaac significa riso. Isaac não sorriu mais. Um filho de Isaac fugiu, porque a mãe o ensinou a mentir, enganou o pai. O outro filho resolveu desagradar o pai de vez, foi viver uma vida de vingança. E ele também perdeu esse filho. Esse filho foi viver de um outro jeito, que não era o jeito que a família queria viver. Esaú perdeu o respeito pela mãe. O que vocês acham que Esaú sentiu quando soube que a mãe trabalhou para esse engano acontecer? Esaú queria vingar do irmão, mas na real, ele não tinha coragem, era de se vingar da mãe. Porque foi a mãe que propôs o engano, lembra? Jacó teve coragem de fazer, não é que ele não é culpado, ele é culpado também. Mas faltou coragem para Esaú, e falta coragem para a gente falar o que precisa ser dito. Esaú não disse para a mãe: você me enganou. Não aparece para a gente que Esaú confrontou a mãe. Não aparece aqui para nós. O que parece para nós é que Esaú projetou toda a sua vingança contra parte da família. Só o irmão dele. Mas a mãe é tão culpada quanto o irmão. Jacó fugiu de casa e saiu como mentiroso, traidor, enganador, embusteiro. Deixa em casa uma mãe solitária, um pai enganado, um irmão traído, um fracasso total. Rebeca nunca mais viu o filho que ela mais amava. Isso é consequência. E algumas consequências do que nós vivemos, a gente precisa enfrentar. A gente precisa lidar. E talvez você tenha na sua família histórias dessas que passam pela traição, pelo engano, pela vergonha, pela mentira. Gente, essa família aqui, é dessa família aqui que vem Jesus. É desta família. Esta família. Se a gente falar do tataravô, né, a gente vai colocar muitos tás.
mas a gente chega lá, no vô e na avó de Jesus. Só quem tem coragem de se arrepender, só quem tem coragem de restaurar, só quem tem coragem de enfrentar, só quem tem coragem de tratar com perdão as coisas, consegue viver na família de Jesus. Discípulos de Jesus usam perdão para restaurar aquilo que foi fraturado e quebrado. Se na tua família tem coisas quebradas, gente quebrada, tem gente quebrada na sua família, você quebrou alguém pelas coisas que você andou falando, você foi duro demais, você traiu alguém, você mentiu, você fez de conta que você não estava vendo quando alguém estava sofrendo, você pode restaurar, você pode pedir perdão, você que sofreu o dano, você pode perdoar, ainda que ninguém venha falar com você, você pode perdoar. Se não chegou a consciência ainda para aquele que te feriu, você perdoa, para que você não continue envenenado pela vingança, como aconteceu com Esaú. A gente vai continuar falando disso na semana que vem. Mas que você não continue envenenado, não deixe o veneno manter o que está quebrado em você. Não deixe o ódio manter você quebrado, você machucado, você dolorido, você angustiado. Você angustiado, dolorido e machucado, vai fazer aquilo que o Renato falou para a gente no começo. A partir dessa dor, você filtra tudo e faz uma leitura errada do mundo e das relações. A partir daquilo que você está sentindo dor, você filtra tudo e vive em um mundo paralelo. Você sempre acha que alguém está te enganando, você sempre acha que alguém está te traindo, alguém está criando uma situação de dano para você, que vai trazer consequências. Então, volto para as perguntas do começo. Como que está a sua família? Será que tua esposa, teu esposo, eles estão fraturados pela forma como você tem tratado? A indiferença com que você trata seus filhos, sua esposa, tem fraturado as relações? Tem fraturado de um jeito que precisa de cura? Será que o jeito que você tem tratado o seu casamento é uma relação sem transparência? A forma com que você vive na sua relação familiar é como quem não tem compromisso? A infidelidade talvez esteja por aí, batendo na porta. As brigas e mágoas estão sempre sendo jogados como uma granada um no outro, né? Acontece um desentendimento e alguém já joga aquela granada. Acontece o desentendimento e aquela história de 5 anos atrás, a granada volta a ser atirada. Aconteceu um desentendimento e o ataque é contínuo. A mesma coisa que já foi perdoada é sempre repetida, e sempre repetida, e sempre repetida, como se o perdão de fato não tivesse entrado e curado aquela fratura. Como seus filhos se relacionam? Eles estão repetindo coisas ruins que você viveu ou fez? Como que está a reverência a Deus a partir de quem você é e aquilo que você faz? Nossa casa é o primeiro lugar que Jesus quer entrar e quer mudar. Ele quer mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez. Uma família de cada vez. Uma casa de cada vez. Ele vai mudar o mundo. Ele está fazendo nova todas as coisas, uma pessoa de cada vez. E agora, nesse momento que a gente está vivendo de tanta dificuldade por causa da pandemia, as relações se intensificaram. A gente está mais tempo dentro de casa, mais tempo com nossos familiares, mais tempo com nossos parentes. E que esse tempo seja aproveitado para que a cura do Senhor venha e cada fratura que aconteceu seja resolvido. Quero orar para que você, mais uma vez, você que é papai e mamãe, consagre seus filhos ao Senhor. E quero orar por você que é solteiro, que ainda não tem filhos, que em nome de Jesus você consiga ter uma visão que vai além do alcance para ver as consequências do jeito que seu pai e sua mãe trataram você, para que você não repita o que eles fizeram de ruim para você, para que você aprenda com aquilo que aconteceu, para que você tenha coragem de perdoar e lidar com o passado, os danos que você sofreu, para que você não repita isso nos seus filhos que virão, para que Deus esteja abençoando você, que o teu casamento esteja no altar, que os teus filhos estejam no altar, que os teus filhos vivam aquela relação com uma mulher que todo mundo sonhava, né? Todo mundo desejava a Rebeca, Isaac também, Isaac orou por ela,
Mas olha só, começou bonito e terminou triste e feio. Olha só que coisa. Então, quando a gente olha isso aqui como referência, não é uma referência boa. Nossas relações é para começar bem e terminar bem. E se fosse para escolher, não é assim? Começa ruim e termina bem. Não era para ser desse jeito? Se é para escolher? Porque essa aqui começou bem e terminou mal. Se é para escolher, que comece ruim e termine bem. Agora eu quero terminar uma coisa dizendo para você. Se está ruim, em nome de Jesus, hoje começa a restauração, a solução, para terminar bem. Quero orar com você. Senhor Pai Todo-Poderoso, faz a boa obra que o Senhor já começou na cruz. E a tua boa obra em cada família, em cada pessoa. Nós queremos usar nosso fracasso e nossa dor como um tipo de professor, como um tipo de mestre, como um tipo de ensino, de forma que a gente não repita. A gente não quer fracassar como fracassou alguém da nossa família, olhando para o fracasso de alguém da nossa família, que pode ser o nosso pai, nosso avô, nosso tio, olhando para aquele fracasso, nós não vamos repetir, em nome de Jesus. Olhando para o fracasso que talvez nós mesmos tenhamos vivido e passado, nós não queremos viver. Senhor, que a história dessa família aqui, de restauração, como nós vamos ver na próxima mensagem, repita na nossa família. Que hoje comece o dia da cura, o dia da restauração dessa fratura, que afeta, talvez, as pessoas que estão ouvindo aqui, conseguem ver, conseguem compreender que a família e o ambiente disfuncional onde cresceram trouxe dano e trouxe sofrimento, e agora querem, em nome de Jesus, tratar isso de uma vez por todas. Que haja cura na família, na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.